Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o Linux Pop! OS do zero, desde o download, criação de mídia como DVD ou pendrive bootável até a instalação no PC. O Pop! OS é uma distribuição Linux personalizada baseada no Ubuntu e foi desenvolvida pela System76, que é uma fabricante de hardware. Esta distribuição foi projetada para navegação rápida, fácil organização do espaço de trabalho e fluxo de trabalho fluido e conveniente. O Pop! OS é um sistema operacional com foco em desenvolvedores de software, fabricantes e profissionais da ciência da computação que usam seus computadores para criar coisas novas. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, estamos de volta e vale lembrar que os links e os comandos utilizados nesta aula você encontra no site webmundi.com, com o link na descrição. Apesar do fabricante do Pop! OS comercializar computadores com esse sistema em seu site, esta distribuição Linux é totalmente gratuita e pode ser utilizada em outros computadores sem a necessidade de aquisição de uma licença ou algo do tipo. Outro ponto positivo é que o Pop! OS tem fácil instalação e atualização de softwares, pois utiliza o gerenciamento de pacotes apt e Flatpak, o que significa que é fácil de instalar e remover e atualizar todos os softwares do sistema operacional. Outro ponto forte é o suporte a desenvolvimento de software. Esta distro Linux suporta uma vasta gama de bibliotecas, uma ampla variedade de linguagens de programação e ferramentas de forma nativa. E para tornar o fluxo de trabalho mais produtivo, o Pop! OS fornece aos desenvolvedores ferramentas como gerenciador de janela, atalhos e espaços de trabalho que aprimoram a experiência e produtividade no uso do sistema. Para instalar o Pop! OS, você irá precisar de um computador com processador de 64 bits, 2 GB de memória RAM e no mínimo 16 GB de espaço para armazenamento. Para download, esta distribuição tem dois tipos de imagens disponíveis, uma para Intel AMD e outra para NVIDIA. Desta forma, se você tiver uma placa gráfica NVIDIA, você pode baixar esta ISO com o driver proprietário NVIDIA pré-instalado. Outro ponto importante é que você precisa desativar o recurso de Secure Boot na BIOS do seu PC para poder instalar o Pop! OS, e a alteração que deve ser realizada é esta que está em tela. Estas são as etapas que iremos seguir nesta videoaula. Primeiro iremos efetuar o download do ISO do Pop! OS. Depois aprenderemos a criar a mídia, o DVD ou o pendrive bootável para instalar o sistema. Na sequência, iremos configurar a prioridade de boot no BIOS do PC. E logo na sequência faremos a instalação do Pop! OS e para finalizar vamos conhecer alguns recursos desse sistema operacional. Então vamos lá! Para efetuar o download desta distribuição Linux, basta acessar o site do desenvolvedor conforme em tela e clicar no botão Download. Com isso, será aberta uma janela como esta, onde temos a opção de download da versão 21.04 ou da versão 20.04 LTS ou Long Term Support, que é um tipo especial de versionamento de software para designar que esta versão terá um período maior de suporte. Neste caso, vamos baixar a versão 21.04. Repare que nesta tela temos dois botões. O primeiro é para quem tem uma placa de vídeo comum e o segundo para quem tem uma placa de vídeo NVIDIA. Em nosso caso, vamos utilizar a primeira opção. Ao clicar no botão, o download da imagem ISO é iniciado e o processo dura cerca de 10 minutos, dependendo da velocidade de sua internet. Após o download, copie a ISO para uma pasta específica chamada ISO, mas fique à vontade para deixar na pasta de sua preferência. Com a imagem ISO, já é possível, por exemplo, instalar o Pop! OS em uma máquina virtual com o recurso de virtualização. Caso tenha interesse neste tipo de tecnologia, assista nossas outras videoaulas sobre o assunto, clicando no link na descrição ou no card no topo da tela. Já para o processo de instalação em um PC comum
ou em Dual Boot, dupla inicialização, é necessário a criação de um DVD ou pendrive bootável para efetuar o processo. Para isso, vamos baixar dois softwares. Um para criar um pendrive inicializável e o outro para criar um DVD também bootável. Vale lembrar que você não precisa fazer os dois processos. Faça apenas o que você deseja utilizar para instalar o Pop! OS em um computador, seja pelo DVD ou pelo pendrive. Então vamos lá. Para a criação do pendrive inicializável, vamos utilizar o aplicativo Rufus e acessamos o site conforme em tela e rolamos a tela para baixo e escolhemos a opção Rufus Portátil. E para a criação de um DVD inicializável com o instalador do Pop! OS, vamos utilizar o aplicativo ImageBurn. E acessamos o site conforme tela e depois clicamos no botão Download e depois escolhemos o local de download. Após download, vamos instalar o ImageBurn abrindo o programa instalador. A instalação é bem simples, basta avançar com o botão Next, deixando as opções como padrão. Com o programa instalado, acessamos o local da ISO do Pop! OS e clicando com o botão direito do mouse, vou escolher a opção Abrir com e no menu irei escolher o item ImageBurn. Com isso, será aberta a janela do programa para efetuar a gravação do DVD de instalação do Pop! OS. Para efetuar a gravação, basta inserir um disco na unidade de DVD e clicar no botão conforme em tela. Com isso, o processo de gravação é iniciado. E ao final temos o disco de instalação do sistema Pop! OS pronto para uso. Agora vamos à criação do pendrive bootável. Para isso vamos utilizar o aplicativo Rufus, bastando dar um duplo clique para abrir o aplicativo. Na sequência vou inserir um pendrive no computador e em seguida selecionar a imagem ISO que será gravada no pendrive. Vale lembrar que todos os dados do pendrive serão apagados, pois o mesmo será formatado para a cópia do instalador do Pop! OS. Com tudo certo, clicamos no botão Iniciar. E caso apareça uma tela como esta, clicamos em OK para continuar. E na sequência, caso seu pendrive tenha múltiplas partições, aparecerá uma tela como esta e clicamos novamente em OK para continuar o processo. Com isso, o processo de escrita da imagem ISO no pendrive será iniciado e após 5 a 10 minutos o processo é finalizado. E chegou a hora de nós utilizarmos o nosso DVD ou pendrive bootável para efetuar a instalação do Linux Pop! OS no PC. E para isso, vamos ao Momento Caveirão. Sim, meus amigos, o Caveirão é o computador mais velho de nosso canal e vamos testar o nosso pendrive neste computador. A ideia é, se funcionou aqui, vai funcionar em qualquer lugar. Agora com um pendrive conectado ou DVD inserido no computador, vamos reiniciar ou ligar o PC. O primeiro passo para a instalação é configurar o DVD ou o pendrive como prioridade de inicialização. Para isso vamos ter que acessar o BIOS do PC. A BIOS é acessada logo no início quando o computador é ligado e para acessá-la basta pressionar a tecla que é informada logo na primeira tela. Caso tenha dúvida sobre esse processo, acesse nosso outro vídeo sobre o assunto, clicando no card no topo da tela ou acessando o link na descrição. No caso do PC Caveirão, a tecla para acessar a BIOS é a tecla Del. No BIOS Setup, vou acessar a opção Advanced BIOS Feature e vou alterar a opção Hard Disk Boot Priority e a First Boot Device. Em nossa aula, vamos bootar pelo pendrive, mas caso você esteja utilizando o CD-ROM, basta alterar estas opções para acesso por esse dispositivo. Com tudo certo, pressionamos F10 para salvar as configurações. Com isso, o computador é reiniciado e o Linux começa a ser carregado. Após carregamento do sistema, estamos prontos para iniciar a instalação do Pop! OS. Nesta tela, vamos selecionar a linguagem do sistema operacional. Agora vamos escolher o layout do teclado. E nesta tela, podemos configurar a instalação do sistema. Veja que existem três opções. A primeira é a Clean Install, que é uma instalação limpa do sistema operacional que irá limpar todos os dados do HD.
A segunda é a Custom Advanced, que permite que você crie, modifique o tamanho e gerencie partições do seu HD. E a terceira opção é o modo de demonstração, onde não é instalado nada no computador e posso fazer uma espécie de test drive desta distribuição Linux. Em nosso caso, vamos selecionar uma instalação limpa ou Clean Install e clicar no botão de mesmo nome. E nesta tela selecionamos o drive e depois clicamos no botão apagar e instalar. Agora vamos informar os dados do usuário, informando o nome completo do usuário em full name, e em username vamos informar o nome do usuário que será utilizado para logar no computador. Após isso, clicamos no botão Next. E nesta tela vamos informar uma senha para o usuário informado anteriormente. E na sequência clicamos no botão Next. Nesta tela, o PopOS pergunta se queremos criptografar os dados do disco. Em nosso caso, não iremos criptografar. Por isso, irei clicar no botão Don't Encrypt. Com isso, o processo de instalação é iniciado, e o mesmo dura cerca de 15 a 10 minutos dependendo da velocidade do computador. Ao término da instalação será apresentada uma tela como esta, e para continuar é necessário clicar no botão Reiniciar dispositivo. Com isso, o PC será reiniciado e será apresentada a tela para logar no sistema, e basta informar os dados do usuário e senha que foram configurados no processo de instalação. Nesta tela vamos informar o layout do teclado novamente e clicar no botão Próximo. Aqui podemos definir como ficará o layout do dock, que é uma barra que armazena os aplicativos favoritos de maior uso do sistema. Vou deixar como está e clicar no botão Próximo. Nesta tela, defino as configurações para a barra superior, ou top bar. Irei deixar tudo como está e clicar no botão Próximo. Aqui o PopOS informa mais um recurso, que é o recurso de Launcher, que permite a troca entre aplicativos de forma muito mais rápida. E esta tela informa que você pode utilizar o recurso de gestos para abrir espaços de trabalho e janelas. Para avançar, clicamos em Próximo. Esta tela permite que configuremos serviços de localização. No nosso caso, vamos deixar desativado e clicar no botão Próximo. Nesta tela, vamos configurar o fuso horário. Irei informar a cidade onde estou localizado, no caso São Paulo, e clicar no botão Próximo. E esta tela permite que você se conecte com as suas contas online. Irei clicar no botão Ignorar. Com isso, todas as configurações necessárias foram realizadas. E para começar a utilizar o sistema, clicamos no botão Comece a usar o PopOS. Agora vamos fazer uma breve navegação sobre os principais recursos do PopOS. Na próxima aula, vamos aprender a explorar estas funcionalidades de forma mais detalhada. Portanto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. O primeiro recurso que vamos conhecer é o Launcher. E para acessá-lo, basta clicar no primeiro ícone do mesmo no Docker. Este recurso permite navegar com mais rapidez entre os aplicativos abertos. Outra funcionalidade que otimiza o uso no PopOS é o acesso a workspace ou espaços de trabalho. O PopOS otimiza isso através do uso do ícone em tela ou também no acesso aos espaços de trabalho pela top bar ou barra superior. O terceiro ícone do dock permite que você acesse aplicativos do sistema. Clicando neste ícone, acessamos o navegador padrão do PopOS, que é o Firefox. Na próxima aula, também aprenderemos a instalar o Google Chrome. Agora, ao clicar no ícone em tela, abrimos o tradicional Files, ou arquivos, que permite gerenciar e manipular arquivos ou pastas do sistema. O sexto ícone abre o terminal, uma ferramenta bastante útil para quem utiliza o Linux. E este outro ícone dá acesso à loja de aplicativos do PopOS,
que traz a possibilidade de instalar ferramentas bem conhecidas aqui pelos seguidores do canal, como o de Beaver, o Visual Studio Code e muitos outros aplicativos. Clicando na opção Instalado, podemos efetuar atualizações dos programas já instalados no sistema, bem como atualizações do sistema operacional, que é um dos principais itens que você deve atualizar assim que você instala um sistema operacional. Outra coisa muito interessante nesta distro é que ela já vem com o aplicativo LibreOffice, que é compatível com o pacote Office da Microsoft e seus aplicativos como Excel ou Word. Com isso, é possível criar planilhas, editar texto, criar apresentações, etc., assim como outras ferramentas que ajudam a produtividade e o fluxo de trabalho no usuário do sistema. Outro recurso muito interessante é a Tile Windows, que permite a abertura de janelas lado a lado, um recurso muito interessante para desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Para ativá-lo, basta clicar no ícone na barra superior e ligar o recurso Tile Windows, e a partir deste momento, todo o aplicativo ou janela que for aberta será disponibilizada lado a lado, conforme vemos em tela, sendo possível redimensionar e reconfigurar o posicionamento dos itens abertos na tela. Mas e aí, o que você achou do Linux Pop OS? Deixe suas impressões nos comentários. Caso tenha dúvidas sobre o processo de instalação ou uso, participe de nossos grupos no Facebook, acessando a nossa página oficial do Webmundi. O endereço está em tela. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.